Oi, oi, tudo bem? Então, eu queria complementar o meu vídeo anterior, onde eu estava discutindo sobre o que é o verdadeiro conservadorismo e como o conservadorismo ele é meio que uma ideologia que é talhada para lidar com situações de crise social, tal como a que nós estamos vivendo agora com o coronavírus. Então, eu falei isso, mas talvez para algumas pessoas o que eu tenha dito não esteja provado, porque as pessoas têm uma visão muito própria sobre o que é o conservadorismo e a partir de uma experiência com o bolsolavismo. Então, de cara você fala não, conservadorismo tem nada a ver com isso. Conservadorismo é meninos vestem azul, meninas vestem rosa, é bandido bom é bandido morto e blá blá blá. E todo esse tipo de bobagem, né? Não é isso. Conservadorismo não tem a ver com isso. Conservadorismo tem a ver com compreender o momento histórico que estamos vivendo e lidar com ele da melhor forma possível sem radicalismos e utopismos, certo? Então, mas, mas isso é o conservadorismo na melhor tradição, o conservadorismo britânico. Então eu queria demonstrar para vocês isso que eu estou dizendo, que eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso da minha leitura, né? E então eu vou trazer um livro aqui para mostrar para vocês como o conservadorismo se apresenta como uma ideologia de emergência, né? Ou seja, a partir do momento dado, de um problema, de uma crise, o conservadorismo ele se apresenta como a melhor solução. Quer dizer, a melhor solução é lidar com o problema de forma a garantir a segurança. Né? E o conservadorismo tem essa preocupação. Garantir a segurança. Um conservador com toda certeza olharia o problema do coronavírus e ia dizer: ora, o mais importante não é a economia, o mais importante é a segurança. O mais importante não é a liberdade, o mais importante é a segurança, certo? E como lidar com a segurança? Ora, garantir que as coisas continuem, as coisas essenciais e os serviços essenciais continuem funcionando e proibir que as coisas supérfluas continuem funcionando. Então, todos aqueles que mantêm atividades que não são fundamentais, atividades que são supérfluas, como disse, deveriam se manter em casa. E aí a decisão é qual é o grau, né, no caso, de periculosidade em que nós estamos vivendo no momento para liberar determinados serviços. Então, é evidente que entre o caos total, onde você tem que manter todo mundo dentro de casa, e a liberdade total, talvez você tenha uma gradação. Talvez existam situações em que, por exemplo, a gente possa abrir supermercados, farmácias, etc., que é o que a gente está vivendo agora no Brasil, e não necessariamente fechar tudo. Né? E talvez exista um intermediário entre isso e o abrir tudo, ou seja, uma situação onde nós podemos ter alguns restaurantes abertos até determinado horário, sem consumo de bebidas alcoólicas, etc. e tal, com restrição de aglomeramento, aglomeração e etc. Bom, ou seja, para lidar com a situação, para lidar com o problema, nós precisamos de saídas factíveis, nós precisamos de saídas pragmáticas, nós precisamos de soluções, digamos que testáveis e que não são absolutamente modelos ideológicos de como o homem deve ser. Então, por exemplo, não tem nada a ver aqui, nenhum tipo de sentimentalismo não vai entrar aqui, como por exemplo, eu sou patriota, eu sou um conservador cristão e o cristianismo me protege. Então isso é bobagem e também não tem nenhuma questão que diga a liberdade é o elemento principal da democracia e se nós não observarmos a liberdade nós somos comunistas. Não, nós precisamos lidar com os problemas
reais, a situação real, e lidar com ela resolvendo ah, de acordo com o que for necessário. Então, é possível que em algum momento seja necessário que o Estado restrinja a locomoção das pessoas na rua, né? Nós não estamos vivendo isso no Brasil ainda, mas eles viveram essa realidade na Itália, na França, na Espanha na Coreia do Sul e mesmo na China, né? E então assim, vamos falar então sobre conservadorismo, e é por isso que eu trouxe esse livro maravilhoso que é As Ideias Conservadoras, do João Pereira Coutinho. Esse livro eu recomendo muitíssimo para qualquer pessoa que queira entender o que é conservadorismo, tá? Aqui ele vai tratar da filosofia ou ideologia conservadora a partir dos seus melhores teóricos, tá? Tanto ingleses quanto americanos, basicamente, né? Predominantemente, e não a partir do discurso reacionário. Então não é bolsolavismo aqui. Aqui não tem Bolsonaro, aqui não tem Olavo de Carvalho, aqui não tem fundamentalismo, terra plana, aqui não tem anticiência, antivacina, aqui não tem nada disso, tá? Isso aqui é uma filosofia baseada nos princípios conservadores britânicos, que tem lá a sua origem no Edmund Burke e que bebe em uma fonte que tem a ver com o pensamento iluminista, certo? E que bebe em uma fonte rumiana, ou seja, uma fonte cética, um tipo de pensamento cético. Não é um tipo de pensamento utópico, certo? Ou seja, não, é o contrário daquilo que o Rousseau diz. A sociedade precisa ser assim assado. Ele fala, ok, isso aí não importa. O que importa é qual é o problema que nós temos agora e como resolver o problema que nós temos agora. É muito pragmático, muito cético. E é uma filosofia bonita ainda por cima. Mas veja só, o próprio João Pereira Coutinho admite que existe no conservadorismo e no reacionarismo uma espécie de mesmo espírito. Não são coisas que são totalmente distintas. Quer dizer, elas são distintas, mas elas têm um ponto em comum, que é a postura da reação. Então, assim, o pensamento reacionário, ele, assim como o pensamento conservador, ele vem a partir de uma situação onde é necessário reagir, tá? Então você está lá numa determinada situação e que você vendo tudo que está errado, você fala, está tudo errado. E o reacionário fala, tem que tacar fogo em tudo e começar de novo. O conservador fala assim, não, pera, calma. Ele pode até pensar isso no primeiro momento, né? O conservador, ele pode, num primeiro momento, ter uma crise reacionária e falar, não, tem que acabar com tudo, comunista, é tudo petista, taca fogo e não sei o que lá. Tem que, como diz o Bolsonaro, tem que matar uns 30 mil, né? Aquela história toda. Num segundo momento, ele respira e fala, calma, não é bem assim. Nada de intervenção militar. Precisamos reformar o Estado. Precisamos de leis melhores. Precisamos lidar com os problemas próprios, com os problemas pontuais existentes reais. Não com ideologia. Não é um menino veste azul, menina veste rosa. Não é com utopismo e com formas perfeitas e arquétipos de como o homem honrado, cristão, e a mulher modesta, e a família tradicional, aquela família da propaganda de margarina, etc. E tal. Não, não é este o problema do conservadorismo. O problema do conservadorismo é como lidar com as situações de crise, enfrentá-las e sair delas. E aqui eu vou ler para você um pedacinho, que demorou um pouquinho até para eu achar, apesar de que esse livro está lido, relido, grifado e todo cheio de anotações, e tem uns post-its e tal, né? Que esse livro é muito bom, e eu recomendo muito, tá? Para quem quer entender o conservadorismo. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, tá? O conservadorismo é uma ideologia posicional, explica Huntington, o Samuel Huntington, na medida em que procura, aspas, enfrentar uma necessidade histórica específica, fecha aspas. Consequentemente, quando essa necessidade desaparece, a filosofia conservadora submerge. O que ele está dizendo é,
o que o Huntington diz, e que o João Pereira Coutinho está trazendo, é que o conservadorismo ele vai enfrentar uma necessidade histórica específica. Ele não está lá no vácuo. Ele está lá a partir de uma circunstância determinada, histórica específica. E para lidar com isso, o conservadorismo emerge. Existe ele vem à tona, certo? Emerge como se fosse um submarino que está debaixo da água e de repente você vê aquele negócio saindo para fora. O conservadorismo, ele vem à tona, ele vem para a superfície e fala, opa, temos um problema, vamos lidar com o problema sem destruir tudo, sem utopismos, sem mágica, sem malabarismo, certo? Vamos lidar com o problema de forma pragmática, cética e científica. Quando essa necessidade desaparece, o problema resolveu, a filosofia conservadora submerge. Ou seja, não existe conservadorismo em uma sociedade que está tudo bem. Então, para começo de conversa, quando a esquerda vem falar que o conservadorismo foi formulado pelos capitalismo, que as pessoas investiram muito dinheiro e fabricaram mega manifestações contra a Dilma, isso é bullshit, isso é mentira. Não existe conservadorismo que emerja sem uma situação dada em que lhe propicia a emergência. Então, o conservadorismo ele aparece porque ele precisa aparecer. Né? Ele chega precisamente quando precisa chegar, assim como o Gandalf, o mago. Né? Não existe um conservadorismo em uma sociedade onde todo mundo é rico, todo mundo tem liberdade, todo mundo é próspero e tá tudo bem, não tem guerra, não tem doença, não tem epidemia, não tem fanatismo, não tem partidos extremistas tentando controlar a política, não existe manipulação, não existe acuamento da mídia, ou seja, uma sociedade liberal onde está tudo bem, está tudo ok, não tem conservadorismo, certo? É por isso que, por exemplo, os conservadores odeiam esses países como Suécia, onde está tudo bem. Tá tudo bem, não precisa de conservador, né? Tá tudo bem, as pessoas estão bem, as pessoas têm dinheiro, tem paz, não tem crime, aí o que a gente faz? Conservador não tem por que ter conservador. Conservador, ele desaparece quando os problemas da sociedade desaparecem. Então, vocês querem se livrar dos conservadores? Livrem-se dos problemas que trazem os conservadores, tá? Então, essa situação que nós vivemos hoje, ela não veio de graça. O bolsonarismo ele não apareceu financiado pela KGB, financiado pela CIA, né? Ele apareceu porque as circunstâncias históricas lhe propiciaram o surgimento. Então é muito simples, tá? Isso aqui não tem que parar com negacionismo histórico e chamar de golpe o que não é golpe, na verdade. Quando as pessoas lá atrás, em 2012, quem acompanhou e viu sabe o que eu estou falando. Quer dizer, chamavam a imprensa que noticiava o mensalão de partido da imprensa golpista. Ou seja, a imprensa quer dar um golpe e ela tem um partido, eles são um grupo, então não pode noticiar o julgamento do mensalão, por exemplo, né? E outras coisas, né, gente? Foi muita sacanagem. Aquilo que fizeram, com, por exemplo, com a Ione Sanches, que era uma blogueira cubana que veio para o Brasil para reclamar da situação de Cuba. As pessoas boicotaram, fizeram manifestação, não deixaram a mulher falar em lugar nenhum, né? E aí você fala assim, nossa, essa gente tá meio passando dos limites, não tá não? Aí o que acontece? Aí o sujeito fala assim, porra, esses petistas estão de sacanagem, velho. Tem que botar um quê? Um limite nesses caras. Ali você sai. Dali você pode sair o conservador e dali você pode tirar o reacionário. E o que aconteceu aqui, infelizmente, nós conservadores perdemos e os reacionários ganharam. Simples. Nós fomos demonizados e os reacionários ganharam. Foi isso. É isso que aconteceu. Tá? E aqui eu vou continuar a leitura. Enganam-se assim os que pensam que o conservadorismo não é uma ideologia. É uma ideologia. Para Huntington, esse engano recorrente só poderá ser explicado se partirmos do pressuposto de que todas as ideologias têm de ser obrigatoriamente ideologias ideacionais, ou seja, ideologias que procuram cumprir em sociedade um
programa ou um ideário político. O fato de o conservadorismo, pela sua natureza reativa e posicional, não ser uma ideologia ideacional, não significa que ele não é também uma ideologia. Ou seja, ele é também uma ideologia. Ele só não é uma ideologia que chega com um programa pronto, ideal, e fala: cumpra-se, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Não é isso, conservadorismo não. Reacionarismo, sim. Conservadorismo, não. O conservadorismo poderá ser, assim, apresentado como uma ideologia de emergência no duplo sentido da expressão, porque emerge em face de uma ameaça específica de caráter radical. Olha, isso não é o que a gente está vivendo. E porque o faz quando essa ameaça põe em risco os fundamentos institucionais da sociedade. Então, por exemplo, hoje nós estamos frente a uma ameaça de uma pandemia e, ao mesmo tempo, de uma ameaça de grupos que põem em risco, grupos bolsolavistas, né? Intervencionistas, que pedem golpe, que pedem fechamento do STF, que põem em risco os fundamentos institucionais da sociedade. Quando, na autobiografia intelectual, o filósofo Roger Scruton confessa que se descobriu conservador, ou seja, o cara não é assim: ah, não, eu vou aderir ao conservadorismo, a partir de agora, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, e é isso daí, Jesus, é essa questão aí. Não, não é assim que acontece. Ele se descobriu conservador ao confrontar-se com a insurreição de maio de 1968 em Paris. Ele apenas retomava um velho cardápio iniciado por Burke no fim do século XVIII e também a propósito de um acontecimento francês, a Revolução de 1789. Então Burke, em 1789, pouco depois, na verdade, foi um ano depois, ele vai escrever Reflexões sobre Revolução em França, acho que é o nome do título do livro, em que ele vai explicar por que aquilo vai dar errado antes de dar errado. E dá errado porque ele prevê que, que o pensamento mágico, o pensamento abstrato demais, vai ser um problema da revolução. Então a revolução ela não lida com problemas reais, ela lida com pressupostos utópicos e abstratos, como deve ser, etc e tal, e aí temos um problema aí, né? Então, será perante a revolução que o Burke, parlamentar irlandês, irá elaborar a suprema defesa conservadora. Não em nome do passado ou do futuro, mas em nome do presente da civilização europeia, em particular da própria estabilidade política do Reino Unido. Então, não é em nome do passado, onde tudo dava certo, onde os homens eram bons e modestos e heróicos, né? E nacionalistas e etc e tal. Não, não é em nome do passado. E nem em nome do futuro revolucionário, onde tudo será perfeito, a sociedade sem classes, sem propriedade privada, sem Estado, onde todos são felizes, são poetas, são operários, são amantes e filósofos à noite. Não, não é isso, tá? Não é em nome de um futuro utópico e nem de um passado imaginário projetado, onde os homens eram nobres com suas espadas, com suas armaduras e seus cavalos e faziam as cruzadas contra os ímpios, né? E etc. Não, não é isso. Conservador é o conservador do presente. Ele está ali para resolver um problema presente. E quando esse problema não se fizer mais necessário, ele pode simplesmente deixar de se importar. Como eu disse, como eu falei, o Churchill era um sujeito que não tinha nenhuma relevância política, que tinha cometido erros que tinham colocado ele para fora do mainstream da política inglesa. E no momento que foi necessário, ele era o sujeito que tinha entendido o que estava acontecendo. Ele falou: nós temos que parar o Adolf Hitler. Nós temos que parar esse cara. E todo mundo falou: poxa, esse cara tá falando isso faz tempo, né? E a gente tá aqui meio de bocó, deixando o cara fazer um monte de coisa. Então deixa esse cara lidar com o problema, porque esse cara é o cara certo para lidar com esse problema. Então, e o Churchill não estava pensando de como a sociedade deveria ser. Estava pensando de como lidar com o problema da destruição
do Reino Unido frente ao avanço do nazismo. E hoje a gente tem que pensar no problema de como manter a nossa sociedade coesa frente ao avanço do coronavírus e ao avanço do bolsonavírus, que é o vírus da estupidez, da ignorância anticientífica, do terraplanismo, do bolsolavismo cultural, que infesta hoje as pessoas e faz com que as pessoas queiram sair de casa e jogar com a morte, né? Então, meus caros, eu acho que eu me expliquei melhor agora. Vocês conseguiram aí ver essas informações que estão nesse livro, que eu considero sensacional, fantástico. É muito fininho esse livro, tem cento e poucas páginas. Recomendo a todo mundo que queira adquirir, compre, não estou ganhando nada com isso, eu estou simplesmente recomendando. Se você quer deixar de ser um idiota bolsolavista, você quer deixar de ser um louco reacionário e se tornar um conservador de boa estirpe, como diria um saudoso liberal falecido, leia as ideias conservadoras do João Pereira Coutinho, tá bem? Muito obrigado, até a próxima, falou, um beijo, tchau, tchau.